Boa noite a todos. Meu nome é Hendrik Dillon e essa vai ser uma pequena aula sobre solubilidade. Então, comecemos a dizer o que é solubilidade. Então, solubilidade é a capacidade de um material de se dissolver em outro. Então, por exemplo, quando você está lá fazendo um suco Tang, você está dissolvendo o material em pó na água, você está fazendo um exercício de solubilidade, pois isso só é possível porque o sólido do suco é solúvel na água, então forma uma mistura homogênea quando os dois entram em contato. Uma coisa interessante de se dizer sobre a solubilidade é que ela é uma propriedade específica da matéria, o que significa que materiais diferentes têm capacidades diferentes de serem dissolvidos em materiais diferentes. Como assim? Por exemplo, quando a gente fala de misturar o achocolatado com o leite, uma atividade que a maioria de vocês deve fazer todos os dias. A gente consegue perceber que marcas diferentes de achocolatado, a gente consegue dissolver quantidades diferentes de colheres em um copo de leite. Ou, falando em materiais diferentes mesmo, se a gente compara, por exemplo, a areia com açúcar, ambos são sólidos nas condições ambientes de temperatura e pressão, e quando a gente mistura ambos com água, o açúcar vai se dissolver em grande escala, ao passo que a areia não vai se dissolver praticamente nada. Então é mais um exemplo que demonstra como materiais diferentes têm solubilidades diferentes, ou seja, eles têm capacidades diferentes de se dissolver. Quando um material é dissolvido no outro, a gente diz que foi formada uma solução. Então a mistura de dois materiais, onde um deles está se dissolvendo, a gente chama de solução. Por exemplo, mesmo misturar o suco na água fria já é um processo de fazer uma solução. E dentro dessa solução, a gente chama o material que é dissolvido, aquele que normalmente estava no estado sólido inicialmente, a gente chama de soluto. E aquele material que o dissolve, ou aonde ele é dissolvido, o meio de dissolução, a gente costuma chamar de solvente. A solubilidade, ela é uma propriedade que, sendo uma propriedade específica, ela também pode ser medida. E ela é medida conforme o que a gente chama de coeficiente de solubilidade, que indica quantas gramas de um certo soluto a gente consegue dissolver em quantas gramas de um certo solvente. Por exemplo, eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, que é de 36 gramas por 100 gramas de água, o que significa que em 100 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de sal de cozinha. Ou seja, se você colocar menos, ainda é possível colocar mais e aquilo ainda vai ser uma solução com um caráter homogêneo. Ao passo que se você colocar mais do que 36 gramas, isso já vai, um pouco desse sal já não vai ser capaz de se dissolver e vai parar no fundo do recipiente. E uma coisa interessante de se dizer também sobre o coeficiente de solubilidade é que ele é afetado pela temperatura do meio. Então aqui nesses gráficos que são muito clássicos, em exercícios que falam sobre solubilidade, eles mostram o coeficiente de solubilidade de diferentes materiais ao longo de variações de temperatura. Então a gente pode perceber, por exemplo, que o KNO3, o nitrato de potássio, que é representado por essa linha vermelha, a solubilidade dele aumenta muito, o coeficiente de solubilidade dele aumenta muito conforme aumenta-se a temperatura. Ele é muito mais solúvel a 60 graus, onde é possível dissolver quase 140 gramas dele em 100 gramas de água, do que a 20, onde é possível dissolver um pouco mais do que 20 gramas dele em 100 gramas de água. A gente pode também classificar uma solução em relação à quantidade de soluto que foi dissolvida na sua preparação. Então, por exemplo, se você coloca a quantidade de soluto, que é aquela indicada pelo coeficiente de solubilidade, ou seja, que é a máxima possível de ser dissolvida, a gente diz que você fez uma solução saturada. Saturada porque, a partir daquele ponto, não é possível que ela aguente, digamos assim, mais soluto. Se você coloca menos soluto do que o coeficiente de solubilidade diz que é o máximo, a gente obtém uma solução dita insaturada. E se você coloca uma massa maior do que aquela dita como a máxima possível pelo coeficiente de solubilidade, a gente obtém uma solução dita saturada, onde o excesso, ou seja, onde a massa que não era possível ser dissolvida de soluto, vai parar no fundo do recipiente. E a gente chama essa massa que foi parar no fundo do recipiente de corpo de fundo. Agora,
Exercício rápido para fazermos juntos aqui, pessoas. O exercício diz o seguinte: observe o gráfico a seguir, e a gente pode ver a solubilidade em função da temperatura para algumas substâncias diferentes. E ele pergunta qual a quantidade de sulfato de césio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus em gramas é aproximadamente igual a. Então ele quer saber qual é o máximo de sulfato de césio que a gente consegue dissolver a 60 graus Celsius em 50 gramas de água. Para isso, a gente precisa extrair uma informação do gráfico que é o coeficiente de solubilidade desse material a 60 graus Celsius. Vendo aqui pelo eixo da temperatura, vemos a 60 graus. Em 60 graus, a linha do sulfato de césio, ela chega aqui em 200. 200 o quê? Lendo aqui o índice dessa parte do gráfico, a gente vê que isso é a solubilidade em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, em 60 graus estar em 200, significa que a 60 graus eu consigo dissolver no máximo 200 gramas de sulfato de césio em 100 gramas de água. Então, o que eu fiz para resolver esse exercício? Eu separei essa informação do gráfico, que em 100 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 200 gramas de sulfato de césio. E como isso vai ser sempre proporcional, eu fiz uma regra de 3. Se em 100 gramas de água eu posso dissolver 200, em 500 gramas de água eu poderia dissolver uma quantidade que eu chamei de x. Resolvendo essa regra de 3, ficamos com o 100 vezes o x, e a gente isola o x passando o 100 para lá dividindo, 500 vezes 200, portanto, dividido por 100, que é igual a 1000. Como aqui estava em gramas de sulfato de césio, o nosso resultado também estará em gramas de sulfato de césio. Portanto, o máximo de sulfato de césio que eu consigo dissolver em 500 gramas de água a 60 graus Celsius é 1000 gramas de sulfato de césio. Alternativa E desse exercício. Pessoas, é isso. Boa noite, agradeço a atenção.